E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. 1 milhão de mortos até agosto versus recessão. Qual sua escolha? Não é fácil, não é tranquilo, vocês vão encontrar, todos nós vamos encontrar morte de um lado, morte do outro. Então é complicado sim. E por isso eu trouxe para vocês dados confiáveis. Mesmo dados que eu não confio, outros que eu confio. Mas é importante mostrar várias versões de um fato para poder ter clareza, para poder enxergar a verdade. De acordo com Átila, que não é ONU, 1,4 milhão de mortos até agosto, de acordo com estudos. Isso foi o que ele disse no vídeo que inclusive eu coloquei no site. Então você poderá acompanhar o que Átila disse no vídeo, o que ele pensa, no que ele acredita. E também aqui eu estou trazendo para vocês um papo sobre recessão. Uma recessão severa, a crise, o que aconteceria? Quais seriam as consequências para você e sua família? Então isso é uma coisa também que deve ser levado em consideração. No site você também encontrará a entrevista de Átila no Roda Viva. E eu fiz questão de colocar para depois não ter papo fiado dizendo que eu fui tendencioso. Mas já vou deixar clara a minha opinião. Eu não confio no que ele e os amigos dele falam. Simples assim. Tanto que eu trouxe um outro pesquisador aqui para nós podermos falar sobre esse assunto do coronavírus. Esse outro pesquisador é o Nobel de Química Michael Levitt. Ele é britânico, israelense, biofísico, americano, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 2013. Ele afirma que a maioria das pessoas são imunes ao coronavírus. Ele também tem outras afirmações, fala da questão da máscara, ele diz que não é recomendável, que o bom mesmo é as pessoas lavarem as mãos, não ficarem tocando em locais públicos e no rosto. Vamos abrir aspas algumas coisas que ele disse. Nos modelos de crescimento exponencial, você assume que novas pessoas podem ser infectadas todos os dias, porque você continua conhecendo novas pessoas, disse Levitt. Mas, se você considerar seu próprio círculo social, basicamente conhecerá as mesmas pessoas todos os dias. Você pode conhecer novas pessoas em transporte público, por exemplo, mas mesmo no ônibus, depois de algum tempo, a maioria das pessoas fica infectada ou imune. Faz sentido. Aí na postagem do Jerusalem Post, cientista afirma que o pior cenário foi o navio de cruzeiro Diamond Princess. E faz sentido, porque as pessoas estão confinadas em um navio, e elas foram confinadas. Quantos foram confinadas? 20%. Isso é um bom sinal. Quer dizer que realmente muitas pessoas já são imunes ao vírus. Então isso aí já cala boa parte da histeria. Mas é motivo para relaxar e fazer e acontecer? Não, óbvio que não. Nós estamos tratando de uma situação complicada ainda. E agora vamos falar de uma coisa que eu entendo um pouco mais, que é a questão de segurança, a questão de realidade. Vamos falar sobre Brasil, né? Todo mundo sabe que segurança é vital para empreender, para construir, para fazer acontecer, né? Todo mundo sabe que sem segurança nada existe. É o básico. E não adianta você achar ruim e começar a espernear e enlouquecer. O Brasil conheceu um período de segurança onde o trabalhador ia e voltava. Ele nem sabia, nem pensava que poderia existir qualquer risco de assalto. As pessoas construíram a vida e viviam em paz. Era uma época... Você pode não gostar do que eu vou falar, mas é a realidade. E se você duvidar, você tem que perguntar às pessoas que estão vivas até hoje, que viveram a época. Foi o período do regime militar. Foi quando o país foi um país seguro. As pessoas se sentiam seguras. Aí você pergunta a qualquer pessoa racional hoje: você se sente seguro no Brasil hoje? Não. Por quê? Dos anos vieram passando, a segurança do Brasil caiu década após década, foi apodrecendo. Tanto que hoje absurdos são tidos como normais. Essa é a realidade. Aí você imagina um país como o Brasil, que já está nesse quadro deplorável, em números vergonhosos na segurança, você imagina um país desse mergulhado numa recessão severa, numa crise sem precedentes. Vocês já pensaram no que pode acontecer? Somem miséria, fome, desemprego,
doenças, inclusive o próprio coronavírus, se vocês quiserem. E aí vocês vão ter uma ideia de o que pode acontecer. Em um cenário muito mais ameno, eu fiz questão de colocar mais 2 vídeos no site. Vão no site e vocês vão encontrar tudo isso. Eu coloquei 2 vídeos da greve da PM, no Espírito Santo, para que vocês possam ver, somente a PM fez uma greve. Ou seja, uma falha na segurança. Foi aberta uma brecha. Só segurança, nós não estamos falando de outros setores ainda. Imagina você adicionar aí desemprego, desabastecimento, imagine. E ainda a questão da saúde. Porque em crise a saúde também cai, né, meu povo? Então, diante desse cenário, vocês vão assistir esses vídeos, vocês vão entender a gravidade. Assistam os vídeos e tirem suas próprias conclusões. É simples assim. E aí agora eu vou falar de um assunto que muito me incomoda, a extrema imprensa e inimigos do país, do Brasil. Eu não entendo o que leva pessoas a torcer para medicamentos darem errado, a torcer para tudo dar errado, a torcer para o caos se instalar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se o caos for instalado, não é seu corrupto do coração que vai voltar, que vai ter cargo, que vai simplesmente mudar a presidência. Não é, meu amigo, não vai acontecer isso. Simplesmente vocês vão ter talvez experiência de guerra civil, talvez vocês vão ter experiência de violência, de barbárie e loucura. É isso que vai acontecer, fome, miséria. Porque quando se desestabiliza um país, as consequências são essas. Eu não estou defendendo A, B, C ou D, não. Eu quero saber do que é correto, do que é justo. Vocês têm que pensar que no país tem crianças, tem mulheres, tem pessoas honestas. Tem que cuidar desse pessoal. E não é fácil, não. E pior que isso aí somado, porque na verdade muitas vezes faz parte, os inimigos internos e externos do Brasil. E aí os inocentes úteis acabam reforçando esse coro, porque eles vão na onda, eles vão no canto da sereia, aí acaba que deixa o país numa situação muito mais vulnerável. E isso vai atingir você. Infelizmente, a minha preocupação hoje é essa, porque nós teremos X mortes com essa questão do corona, mas nós teremos muito mais mortes com a questão de uma crise e conflitos. Nem se compara. Assista os vídeos e tirem suas conclusões. Né? A pessoa tem que viver em outro mundo para não entender o risco que está correndo. Para não compreender como o brasileiro hoje ele tem que tomar a decisão dificílima. Ou ele trabalha ou ele enfrenta o vírus. É difícil. E eu espero que o povo jamais esqueça o que está acontecendo e tirem valiosas lições disso tudo, porque não é fácil. Esse artigo aqui, como já falei para vocês, ele vai ser atualizado o tempo todo para que tenha informação confiável, para que vocês possam realmente saber o que está acontecendo, porque a desinformação está grande. Tem gente usando essa coisa do coronavírus para palco político, para poder desestabilizar, para poder tirar vantagem. E não é assim não. Vocês têm que prestar atenção, porque agora mais do que nunca, infelizmente, eu só vi esse cenário sendo desenhado, um cenário parecido, há um tempo atrás. Infelizmente está se desenhando sim, e tem gente botando lenha na fogueira, torcendo para tudo dar errado e acontecer o pior. Se acontecer o pior, todo mundo vai ser atingido. Porque a questão é o seguinte, vírus hoje está respeitando sua quarentena. Mas a questão de bandidagem não vai respeitar a porta de sua casa. Eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso talvez. Que eu vou trazer outros dados de outros países. Sabe esse pessoal dos Estados Unidos que ficava fazendo campanha para o pessoal não se armar? Eles estão comprando armas agora. Olha que legal. Olha que ironia. Desarmamentista querendo se armar, porque descobriu que a coisa talvez complique. E, gente, presta atenção. O Brasil é uma terra maravilhosa. Nós temos o privilégio de viver numa terra onde tem tudo, onde tudo é farto. O que mata o Brasil é a corrupção. O que mata no Brasil é o pessoal gostar de coisa errada. E aí é complicado, gente. Vocês vão muito em mentira bonita, em conversa fiada, em enfeite, em aparência. E a coisa é muito mais séria do que vocês pensam. No site vocês também irão encontrar o pronunciamento do presidente a respeito do fato. Agora vamos para a conclusão, para o vídeo não ficar longo.
As cartas estão na mesa. Você vai ter que decidir. Ou mantém a quarentena e vai enfrentar uma recessão, uma crise infernal, da qual eu sei que a maioria dos brasileiros não tem a menor condição de lidar, porque a primeira coisa, você está desarmado. A primeira coisa é isso, ou seja, você não é capaz de prover sua própria segurança. Segunda coisa, desemprego, miséria, e aí a pessoa não dá conta de botar comida na mesa, a criminalidade estoura. Gente, olha o que está acontecendo. Vocês têm que entender a realidade. Isso são decisões difíceis. Ah, Stanley, mas trem do vírus e tal. Não é brincadeira. Esse vírus ele não é esse bicho-papão, mas ele tem sua letalidade. Mas não é essa coisa terrível como estão dizendo. Vamos supor que o Átila, que não é o ONU, diga, de acordo com estudos, que serão 5 milhões no Brasil de infectados. Daqui eu estou jogando lá para cima, para a lua, um exagero terrível. Não tem problema. Eu garanto para vocês que durante uma recessão, uma crise, isso não dá metade das mortes que aconteceria numa recessão, numa crise. Infelizmente, ou felizmente, ou sei lá, é uma situação complicada mesmo. Então vocês têm que decidir o que vocês vão fazer. Agora vocês não podem ficar indo na onda de extrema imprensa e gente que quer tocar fogo no país. Gente que está afim de quanto pior, melhor, porque aí, meu amigo, aí complica. Agora vamos falar aqui da questão, os dados estão no texto, vai para o site, viu? Agora vamos falar aqui de uma questão muito séria e boa, né? Boa notícia, né? Boa notícia. O Brasil, qual é o status atual do Brasil perante essa crise, perante essa questão do coronavírus? O Brasil ele está preparado mais do que você pensa. Graças ao Eterno e graças a medidas que estão sendo tomadas. O Brasil hoje, ele dá conta de atender todo mundo. Eu não estou incentivando você a fazer besteira, mas o Brasil ele se adiantou muito em vários aspectos. Isso é bom, gente. Nosso país está aí. Nós temos que amar e proteger nosso país. As Forças Armadas estão aí dando um show. Se tem uma instituição que eu confio, é as Forças Armadas. São duas instituições do Brasil que eu confio muito ainda. É Polícia Federal e Forças Armadas. Eu acredito muito nessas duas entidades. O pessoal é bom de serviço. Então, vai haver mortes ainda? Infelizmente vai, mas está na hora de decidir qual rumo que nós vamos tomar. O Brasil está se preparando. É importante que você se prepare também. É importante que você, de forma tranquila, aproveite essa situação de voltar para trabalhar com vontade, fazer um estoque legal em casa, fazer uma estrutura legal em sua casa para que você possa sobreviver a uma crise. Porque tem conversas de novas ondas, tem conversas dessa questão, dessa crise, dessa recessão. Eu quero que vocês entendam que nós não estamos numa situação confortável. Eu quero que vocês olhem para a extrema imprensa e busquem entender por que ela está atacando tanto. Por que ela está tentando descredibilizar tudo? Por que está sendo feitos esses ataques? Por que está sendo causado? Vamos pensar um pouco além. Por que no mundo está sendo causado esse estardalhaço com relação ao coronavírus? Sendo que vários países já estão tomando medidas muito mais brandas e está tudo sendo documentado. Por que o coronavírus não está preocupando tanto, mas a crise econômica, inclusive, fez várias pessoas suicidarem? Tratarei deste tema muito em breve. Teve um suicídio de uma pessoa que chamou muita atenção. Reflitam, acordem, enquanto vocês têm tempo. Porque, à medida que eu for descobrindo algumas informações relevantes, eu vou trazer para vocês. Mas entenda, eu não tenho um alcance enorme. Às vezes acontece de um vídeo viralizar. Mas falar nisso, curta e compartilhe e faz a doação na lateral do Tudo Super, dá apoio, gente, não só para mim, mas para quem busca trazer alguma coisa que te enalteça, que te melhore, né? Ajuda. Então, meu povo, façam o que precisa ser feito, sirvam ao Eterno e cuidem das pessoas. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão te abençoe.